Você já parou para pensar em quantas histórias urbanas foram apagadas das ruas brasileiras de uma geração para outra? Era uma época de transformação acelerada, progresso desejado e decisões irreversíveis, onde cada demolição parecia carregar a promessa de um futuro melhor. Neste vídeo, você vai descobrir 18 mudanças urbanas que desapareceram do Brasil e marcaram gerações inteiras. Fique até o final, porque uma delas envolveu um povoado incrível destruído pelo mar. Morro do Castelo. O coração histórico do Rio de Janeiro perdeu um de seus símbolos mais antigos em nome da modernização. O Morro do Castelo era marco da cidade colonial, abrigava fortificações militares e palácios governamentais desde os primeiros dias da colonização portuguesa. No início do século XX, o governo decidiu remover completamente o morro para abrir espaço às avenidas largas e construções modernas. Toneladas de terra foram jogadas na Baía de Guanabara para criar novos aterros. A história colonial desaparecia literalmente sob paz e explosivos. A paisagem mudou radicalmente e o que restou foram apenas fotografias antigas e memórias de um rio que não existe mais. Palácio Monroe. A arquitetura monumental brasileira perdeu uma de suas joias políticas mais emblemáticas no coração do Rio. O Palácio Monroe era ícone inconfundível da vida política e cultural carioca, localizado estrategicamente em frente à Cinelândia. Inaugurado no início do século XX, abrigava eventos políticos cruciais e cerimônias que definiam os rumos da República. Com a modernização urbana acelerada, o palácio foi demolido em 1976. A destruição gerou polêmica nacional e tristeza profunda. A população protestou, mas nada impediu a demolição completa, simbolizando perda irreparável de patrimônio arquitetônico jamais recuperado. Bondes. Durante décadas, os bondes conectaram bairros e trabalhadores em toda São Paulo. Eles eram o ritmo da cidade, permitindo que pessoas chegassem ao trabalho, escola ou lazer com facilidade. O sistema cobria praticamente toda a capital paulista, levando milhões de passageiros diariamente. O som característico dos trilhos anunciava a chegada do bonde, marcando o compasso da vida urbana paulistana. Com a expansão do transporte motorizado, os bondes foram substituídos por ônibus modernos e metrô. Apesar da praticidade dos novos meios, a lembrança permanece nostálgica, marcando época em que a cidade se movia em passos mais humanos. Trólebus. O sistema de trólebus trouxe inovação impressionante ao transporte urbano de Belo Horizonte entre 1953 e 1969. Ele percorria a cidade elétrica e silenciosamente, oferecendo alternativa moderna e sustentável. Os veículos funcionavam através de fios aéreos que forneciam energia limpa e constante. Os passageiros apreciavam o conforto e a ausência de fumaça. Com o tempo, a expansão de veículos particulares causou o declínio do sistema. A desativação completa em 1969 foi decisão precipitada, abandonando tecnologia limpa décadas antes da consciência ambiental atual. Demolições. Você consegue imaginar como eram os centros históricos de Recife e Salvador antes das demolições em larga escala entre 1910 e 1930? Muitos edifícios coloniais magníficos e casarões imponentes desapareceram completamente para dar lugar a avenidas largas e prédios modernos que prometiam progresso. O objetivo era modernizar as cidades nordestinas, seguindo modelos urbanísticos europeus. Mas o custo cultural foi imensurável e irreversível. Comerciantes protestaram, moradores resistiram, mas bairros inteiros foram arrasados. Hoje, restam apenas fotografias raras como lembranças de um passado vibrante e autêntico que desapareceu para sempre. Praias. A Praia de Santa Luzia, outrora um balneário urbano no coração do Rio de Janeiro, em frente à igreja homônima, foi palco da vida cotidiana da cidade, banhos de mar, clubes de remo e o contato direto com o oceano em uma área central. Com a remoção do Morro do Castelo e grandes aterros para a expansão urbana, esse trecho costeiro foi literalmente incorporado à cidade, desaparecendo entre ruas e avenidas. Hoje, resta apenas a memória do que foi. Um espaço de lazer e paisagem que se perdeu sob o concreto do progresso urbano, lembrança viva da transformação da cidade. Trólebus de Ribeirão. O trólebus elétrico marcou profundamente a modernidade do transporte urbano em Ribeirão Preto durante os anos 80 e 90.
Inaugurado em 1982, ele era silencioso e extremamente eficiente, oferecendo alternativa limpa e confortável aos ônibus convencionais que dominavam as ruas da rica cidade paulista do interior. O sistema funcionava através de fios aéreos que forneciam energia elétrica constante, eliminando completamente a poluição atmosférica e sonora típica dos veículos movidos a diesel. Os passageiros elogiavam o conforto e a suavidade das viagens. A tecnologia representava investimento significativo em transporte sustentável décadas antes da consciência ambiental atual. Ribeirão Preto demonstrava visão de futuro ao escolher essa solução moderna e ecológica. Com a chegada de ônibus convencionais mais rápidos e a expansão do transporte particular, o sistema perdeu relevância política e financeira. A manutenção dos fios elétricos era cara e a cidade decidiu abandonar o projeto. Em 1999, o trólebus foi completamente desativado numa decisão controversa. A memória dessas linhas permanece forte entre moradores antigos que se lembram da experiência única de se deslocar pela cidade com energia elétrica limpa e sem poluição sonora perturbadora. Antigo Mercado. O Mercado Grande era o coração comercial pulsante de São Paulo desde o século XIX até 1939. Ali, comerciantes animados, feirantes experientes e moradores de todos os bairros faziam suas compras diárias em ambiente vibrante e cheio de vida autêntica. O edifício histórico tinha a arquitetura característica e funcionava como ponto de encontro social. A movimentação constante criava atmosfera única e irreplicável. Vendedores gritavam ofertas, compradores pechinchavam preços, crianças corriam entre as bancas e o cheiro de frutas frescas, peixes e especiarias perfumava o ar completamente. Com a urbanização acelerada e a necessidade declarada de modernizar o comércio paulistano, o mercado antigo foi completamente demolido. As autoridades consideravam o edifício ultrapassado e inadequado para a metrópole crescente. Em seu lugar, foi construído o moderno Mercadão que conhecemos hoje, inaugurado em 1933. Embora tenha preservado parte da tradição comercial, perdeu-se completamente o charme arquitetônico original. Apesar da modernização, o charme do antigo mercado ainda vive nas memórias nostálgicas de quem passeava por suas ruas internas estreitas e apreciava a arquitetura autêntica e a agitação vibrante do passado paulistano. Casarões. Você sabia que a famosa Avenida Paulista já foi cercada por casarões imponentes e elegantes que definiam o luxo paulistano? Durante o início do século XX, a avenida era verdadeiro símbolo incontestável de prestígio e sofisticação refinada, com residências magníficas de famílias ricas e extremamente influentes da elite cafeeira e industrial. Cada casarão tinha jardins extensos perfeitamente cuidados, fachadas detalhadas com ornamentos europeus e interiores luxuosos que encantavam os visitantes. Arquitetos renomados projetavam mansões que competiam em beleza e grandiosidade. As festas realizadas nesses palacetes eram lendárias, reunindo a elite cultural e política de São Paulo. A Paulista era o endereço mais cobiçado da cidade, representando sucesso absoluto e refinamento europeu. Com o crescimento comercial acelerado e a verticalização implacável da cidade, a maioria dessas casas foi demolida sem piedade para dar lugar a arranha-céus modernos e escritórios corporativos. A transformação foi rápida e brutal. Em poucas décadas, praticamente todos os casarões desapareceram completamente, perdendo-se um pedaço importante da história e do charme arquitetônico de São Paulo que jamais seria recuperado. Hoje restam pouquíssimos exemplares preservados que testemunham a grandeza passada dessa avenida que mudou completamente de personalidade e função ao longo do século XX. Edifícios. A Avenida Rio Branco já foi uma vitrine deslumbrante da arquitetura eclética no Brasil, reunindo construções com estilos diversos que refletiam a modernidade do início do século XX. Palácios governamentais, lojas sofisticadas e escritórios elegantes dividiam o espaço harmoniosamente em uma avenida movimentada e extremamente elegante. Cada edifício contava história arquitetônica diferente, combinando elementos neoclássicos, Art Nouveau e Art Deco. A diversidade de estilos criava paisagem urbana única e fascinante. Turistas e moradores admiravam as fachadas ricamente decoradas, os detalhes em ferro fundido e as esculturas que ornamentavam os prédios históricos.
a Avenida Rio Branco representava o cartão postal da modernização carioca, símbolo do progresso republicano e da aspiração cosmopolita do Rio de Janeiro, que desejava rivalizar com capitais europeias. A urbanização acelerada, a pressão crescente por prédios mais altos e a necessidade declarada de modernizar o centro acabaram apagando grande parte desses edifícios históricos, sem qualquer planejamento de preservação. Hoje, pouquíssimos sobrevivem como testemunhos solitários de uma época em que a diversidade arquitetônica marcava o ritmo e a identidade da cidade carioca, lembrando um tempo em que beleza e funcionalidade caminhavam juntas. Praças. No coração de Salvador, a Praça da Sé foi durante séculos um dos pontos mais vitais e vibrantes da vida urbana. Ali se encontrava um comércio próspero, religião católica dominante e socialização intensa em um espaço público que refletia perfeitamente a cultura local baiana. A praça era coração pulsante da cidade, onde todas as classes sociais se misturavam. Procissões religiosas partiam dali, comerciantes montavam suas bancas e moradores se encontravam para conversar e fazer negócios. A arquitetura ao redor combinava edifícios coloniais imponentes com casario tradicional que contava séculos de história. Com as reformas urbanísticas do século XX, a praça passou por profundas alterações estruturais que mudaram completamente sua configuração original. Edifícios históricos foram demolidos, a disposição das ruas foi modificada drasticamente. O que antes era ponto de encontro popular e autêntico se transformou completamente, perdendo seu caráter original e sua função social. A modernização priorizou circulação de veículos sobre a convivência humana. Hoje, a praça mantém apenas fragmentos dispersos de sua história gloriosa, lembranças que sobrevivem precariamente nos registros fotográficos antigos e na memória cada vez mais distante da população mais idosa de Salvador. Igrejas. No centro histórico de São Paulo, a Igreja de Nossa Senhora dos Remédios se destacava como um marco religioso e arquitetônico de grande importância. Além de suas características históricas inegáveis, funcionava como ponto de encontro essencial da comunidade católica, celebrando festas tradicionais, casamentos, batizados e outras tradições locais que uniam as famílias paulistanas. A igreja tinha presença marcante na paisagem urbana, com sua fachada colonial e torres que podiam ser vistas de vários pontos da cidade. O interior guardava imagens sacras antigas e altares barrocos de grande valor histórico. Durante décadas, a igreja resistiu às transformações urbanas que derrubavam edifícios históricos ao seu redor. Mas as mudanças urbanísticas do século XX alteraram profundamente seu entorno, transformando a paisagem e diminuindo drasticamente o destaque visual. Novos prédios altos foram construídos nas proximidades, bloqueando a visibilidade da igreja. O fluxo de fiéis diminuiu à medida que os moradores tradicionais deixavam o centro em direção aos bairros periféricos. Apesar das reformas realizadas ao longo do tempo, a memória de sua importância histórica e social ainda é lembrada com carinho por aqueles que viveram a cidade antiga, conectando gerações e mantendo viva a história paulistana. Trem urbano. Você já ouviu falar do famoso Trem Xangai em Juiz de Fora que marcou gerações inteiras de mineiros? Nos anos 50 e 60, ele era transporte essencial e insubstituível para trabalhadores e estudantes, ligando bairros distantes e facilitando enormemente a mobilidade urbana em uma cidade industrial em crescimento acelerado. O trem tinha vagões simples, mas extremamente eficientes e era parte da rotina diária de milhares de pessoas que dependiam dele para chegar ao trabalho, escola e compromissos. O apelido carinhoso Xangai refletia o afeto popular. As composições cortavam a cidade em horários regulares, criando ritmo previsível que organizava a vida urbana. O som característico do apito anunciava a chegada, e passageiros corriam para não perder o horário. Com o tempo, o aumento acelerado do transporte motorizado individual e a falta crônica de investimentos públicos em manutenção levaram à desativação progressiva do sistema ferroviário urbano. A decisão de encerrar o Trem Xangai foi recebida com tristeza e protestos populares. Hoje, resta apenas memória nostálgica e lembranças emocionadas, recordações de um sistema ferroviário que unia a cidade e moldava profundamente a vida urbana de Juiz de Fora. Avenidas. Ao longo do século XX, a Avenida Rio Branco se transformou radicalmente, deixando para trás os casarões coloniais e prédios históricos que antes contavam a memória do Rio de Janeiro.
Originalmente cercada de prédios históricos e casarões coloniais que contavam a história carioca, a avenida passou por reformas sucessivas que priorizaram edifícios altos e comércio moderno, alterando completamente sua paisagem original. A abertura da avenida no início do século XX foi ela mesma uma transformação brutal, demolindo quarteirões inteiros de construções coloniais. O projeto seguia modelos urbanísticos parisienses que privilegiavam grandes boulevards. Durante décadas, a Rio Branco foi símbolo máximo da modernidade carioca. Novos edifícios eram construídos constantemente, cada um mais alto que o anterior, competindo por destaque na paisagem urbana. Charme histórico deu lugar progressivamente à verticalização impiedosa e muitos edifícios icônicos foram demolidos para dar espaço a construções maiores e mais lucrativas. A especulação imobiliária ditava as transformações. Apesar das mudanças profundas e da perda de patrimônio histórico, a avenida ainda mantém seu papel central e estratégico, sendo símbolo permanente de progresso e adaptação às demandas da cidade moderna, que nunca para de se transformar. Bondes paulistanos. Os bondes foram protagonistas absolutos da mobilidade urbana paulista durante grande parte do século XX em toda a capital. Eles ligavam bairros distantes e facilitavam enormemente o transporte de trabalhadores e estudantes em uma cidade em crescimento acelerado e expansão territorial constante. O sistema cobria praticamente toda a área urbana de São Paulo. Os trilhos cortavam ruas estreitas do centro histórico e avenidas largas dos bairros novos, criando rede integrada de transporte público. O bonde era símbolo da vida urbana moderna, acessível e democrático. Passageiros de todas as classes sociais utilizavam os bondes diariamente. Operários subiam nas madrugadas, estudantes lotavam os vagões pela manhã e famílias inteiras usavam o sistema nos finais de semana para passeios. Com a chegada massiva dos ônibus e o aumento exponencial do tráfego automotivo, os bondes foram gradualmente considerados obsoletos e impedimento ao progresso. As autoridades decidiram desativá-los completamente. O desaparecimento desse sistema marcou era definitiva de transformação urbana profunda, substituindo o charme histórico por novas soluções de transporte que moldaram a cidade moderna, embora muitos lamentem a perda desse patrimônio cultural paulistano. Bondes cariocas. Imagine as ruas do Rio de Janeiro no auge do século XX. Os bondes amarelos subindo morros íngremes, serpenteando ruas estreitas e conectando bairros distantes ao centro da cidade. Trabalhadores, estudantes e turistas compartilhavam essas viagens diárias, encantados com a eficiência e o charme do sistema. O bonde era parte essencial da identidade cultural do Rio, aparecendo em músicas, fotografias e memórias afetivas. As composições subiam morros desafiadores, contornavam curvas apertadas e ofereciam vistas privilegiadas da Baía de Guanabara. Passageiros pendurados nas portas criavam cenas icônicas da vida carioca, eternizando momentos da cidade em movimento. Mas a modernização trouxe novos ônibus rápidos e carros particulares que prometiam maior velocidade e conforto. As autoridades decidiram priorizar o transporte motorizado, considerando os bondes ultrapassados. Com o tempo, os bondes foram gradualmente desativados em quase toda a cidade e muitos trilhos históricos desapareceram completamente do mapa urbano. Hoje, restam apenas pouquíssimas linhas turísticas, memórias nostálgicas e fotografias históricas que documentam um transporte que marcou profundamente gerações e transformou a mobilidade urbana carioca. Mercadão paulistano. O antigo Mercado Grande foi ponto central absolutamente vital do comércio paulistano desde o século XIX até suas transformações no século XX. Ali, comerciantes experientes e consumidores de todos os bairros se encontravam diariamente, trocando produtos frescos, histórias divertidas e experiências cotidianas que fortaleciam os laços comunitários da cidade crescente. O edifício original tinha a arquitetura característica do período imperial, com corredores estreitos e bancas de madeira onde se vendiam frutas, verduras, carnes e produtos importados. O ambiente era rústico e autêntico. A movimentação intensa criava atmosfera única e barulhenta. Vendedores gritavam ofertas, compradores pechinchavam preços energicamente e o cheiro de especiarias, peixes frescos e café torrado perfumava completamente o ar.
Com o crescimento acelerado da cidade, o mercado foi demolido e deu lugar a uma construção muito mais moderna, preservando parcialmente a tradição comercial, mas perdendo completamente o charme arquitetônico original. Hoje, o Mercadão continua sendo símbolo gastronômico e cultural fundamental, mas os antigos corredores estreitos e bancas tradicionais lembram nostalgicamente uma São Paulo que não existe mais. Essa transformação mostra claramente como o progresso muitas vezes exige sacrifícios dolorosos no patrimônio histórico urbano brasileiro. Sistema ferroviário. Nos trilhos das cidades brasileiras, os trens de passageiros marcaram gerações inteiras, transformando a vida urbana e a mobilidade por décadas. Ao longo do século XX, eles foram essenciais para ligar cidades distantes e regiões isoladas, transportando milhares de pessoas diariamente em composições modernas e confortáveis que cruzavam o país. O sistema ferroviário brasileiro foi considerado um dos mais extensos e eficientes da América Latina. Estações monumentais recebiam passageiros, locomotivas modernas garantiam viagens seguras e vagões confortáveis ofereciam experiência agradável. As viagens de trem criavam experiências memoráveis. Passageiros admiravam paisagens diversas, conheciam pessoas de diferentes regiões e vivenciavam o Brasil em seu ritmo natural e autêntico. Com a priorização crescente do transporte rodoviário e a falta crônica de investimentos públicos em infraestrutura ferroviária, muitas linhas estratégicas foram desativadas progressivamente ou simplesmente abandonadas ao longo das décadas. O resultado foi redução dramática da mobilidade ferroviária e a perda irreparável de um serviço eficiente e histórico. Hoje, algumas poucas linhas resistem heroicamente, mas o desaparecimento do sistema reflete mudanças profundas na forma como o Brasil se conecta internamente e prioriza seus investimentos em transporte. Como mencionei no início, há um caso que se destaca por sua história incrível e trágica. Houve um lugar que abrigava famílias inteiras de pescadores, tinha ruas movimentadas, uma igreja centenária e histórias passadas de geração em geração. Não foi demolido por decisão política nem por projeto de modernização. Foi literalmente devorado pelo mar. A erosão costeira avançou implacavelmente, agravada pelas mudanças no caudal do Rio São Francisco após a construção da represa de Xingó. O oceano engoliu casas, ruas e a igreja do povoado. Os habitantes assistiram impotentes enquanto perdiam tudo, abandonando não apenas seus lares, mas séculos de história e modo de vida tradicional. O nome desse lugar perdido era Povoado do Cabeço, localizado entre Sergipe e Alagoas, desaparecido no final dos anos 90. Hoje, restam apenas ruínas submersas. Qual dessas transformações urbanas você lembra com mais carinho? Se gostou do vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe para continuar descobrindo mais memórias que marcaram nossa história brasileira.